O som de uma pedra cortando o ar, o grito ensurdecedor de um gigante ecoando por um vale. Por 40 dias, esse foi o som do medo, da paralisia, da humilhação. Mas tudo estava prestes a mudar. Não por uma nova arma ou um exército mais forte, mas pela fé inabalável de um jovem pastor. Esta é a história de como a coragem, nascida da confiança em Deus, derrubou um gigante. Prepare-se, porque a lição que vamos desvendar hoje pode te dar a força para enfrentar os seus próprios gigantes. Estamos no vale de Relá. De um lado da montanha, o exército de Israel, amedrontado e acuado. Do outro, os temíveis filisteus, confiantes em sua maior arma, um campeão de quase 3 metros de altura, coberto de bronze da cabeça aos pés, chamado Golias. Todas as manhãs e todas as tardes, ele descia e lançava seu desafio. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus escravos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos. O silêncio era a única resposta. O medo havia envenenado o coração de Israel. Nenhum soldado, nem mesmo o rei Saul, ousava enfrentar o gigante. A nação estava refém de um único homem. A tensão era palpável. Uma nuvem de desespero que pairava sobre o acampamento. Para eles, a derrota parecia inevitável. Eles viam apenas o tamanho do inimigo, o brilho de sua armadura, o poder de sua lança. Eles haviam se esquecido do tamanho do seu Deus. Era um impasse humilhante, uma espera agonizante que parecia não ter fim. Até que um jovem, vindo de Belém com pães e queijos para seus irmãos, ouviu o desafio que ninguém mais ousava responder. Nesse cenário de medo, chega Davi. Ele não era um soldado treinado, mas um pastor, o filho mais novo de Jessé. Ao ouvir as afrontas de Golias contra Israel e contra o Deus de Israel, uma indignação justa queima em seu coração. Enquanto todos viam um gigante invencível, Davi via um homem desafiando o exército do Deus vivo. Sua perspectiva era completamente diferente. Ele se apresenta ao rei Saul, declarando sua intenção de lutar. Saul, cético, olha para a juventude de Davi e oferece sua própria armadura real, seu capacete de bronze, sua couraça. Davi tenta vesti-los, mas se sente desconfortável, pesado. Aquela não era sua batalha, não era sua proteção. Ele a recusa, dizendo: não posso andar com isto, pois não estou acostumado. A confiança de Davi não estava em armaduras de metal, mas em algo muito mais poderoso. Ele desce ao riacho próximo. O som da água corrente é o único barulho além do vento no vale. Com calma e propósito, ele se abaixa e escolhe 5 pedras lisas, as mesmas que usaria para proteger seu rebanho de leões e ursos. Ele as coloca em seu alforje de pastor. Com seu cajado em uma mão e sua funda na outra, ele caminha em direção ao vale, em direção ao seu destino. Golias o vê e zomba. Sou eu algum cão, para que você venha a mim com paus? O gigante o amaldiçoa por seus deuses, mas a resposta de Davi ecoa com uma autoridade que não vem da força física. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Com uma pedra na funda, Davi a gira, a confiança impulsionando cada movimento. A pedra voa, certeira, e se crava na testa do gigante. O impensável acontece. O colosso de bronze e músculo desaba, com o rosto em terra. O vale, antes silenciado pelo medo, explode em um grito de vitória. O que realmente aconteceu naquele vale? Foi sorte? Foi a mira perfeita de um pastor habilidoso? Sim. A habilidade de Davi era real, forjada em anos cuidando de ovelhas. Mas a lição mais profunda aqui é que a vitória não veio da pedra, nem da funda, nem da habilidade de Davi. A vitória veio da sua declaração de fé. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto todo o exército de Israel via a batalha em termos físicos, o tamanho de Golias versus o tamanho de um soldado, Davi via a batalha em termos espirituais. Para ele, era o nome de Golias e seus deuses contra o nome do Deus de Israel. E nessa comparação, não havia competição. Davi sabia que sua força não residia em si mesmo, mas em quem estava com ele.
Ele se recusou a usar a armadura de Saul porque estava vestindo uma armadura invisível e muito mais poderosa: a fé. Ele escolheu armas que conhecia, sim, mas as empunhou com uma confiança que transcendia a lógica humana. A história de Davi e Golias não é sobre um azarão vencendo contra todas as probabilidades. É sobre entender que quando você luta em nome de Deus, as probabilidades mudam a seu favor. A batalha não é sua, mas do Senhor. É uma poderosa lembrança de que nossa perspectiva define nossa realidade. Se focarmos no tamanho dos nossos problemas, seremos paralisados pelo medo. Mas se focarmos no tamanho e na fidelidade do nosso Deus, encontraremos a coragem para avançar. Agora, vamos trazer essa história para o nosso dia a dia. Todos nós enfrentamos gigantes. Eles podem não ter 3 metros de altura ou usar armaduras de bronze, mas seus gritos são igualmente intimidadores. Pode ser o gigante da ansiedade, que sussurra medos e incertezas em sua mente. Pode ser o gigante de um desafio financeiro que parece uma montanha impossível de escalar. Pode ser o gigante de um relacionamento quebrado, de um vício ou de uma doença. Assim como os soldados de Israel, muitas vezes ficamos paralisados, olhando para o tamanho do nosso problema e nos sentindo pequenos e impotentes. Mas a lição de Davi nos convida a mudar o foco, em vez de usar as armaduras de Saul, as soluções do mundo, a preocupação excessiva, a tentativa de controlar tudo. Somos chamados a confiar em Deus. O que significa isso na prática? Significa, primeiro, identificar o gigante e chamá-lo pelo nome. Em seguida, assim como Davi, declarar a verdade de Deus sobre a mentira do gigante. Em vez de dizer, eu não consigo, dizer, eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece. E escolher as pedras lisas que Deus já colocou em sua vida. A oração, a sua palavra, a comunidade de fé, os dons e talentos que Ele te deu. Enfrentar seus gigantes com a fé de Davi é agir com coragem. Não porque você se sente forte, mas porque você sabe que o Deus dos exércitos está com você. A batalha pertence a Ele. Qual gigante está gritando em seu vale hoje? Lembre-se, sua força não está em sua própria capacidade, mas em se posicionar sob a autoridade e o poder do nome de Deus. A mesma fé que derrubou Golias está disponível para você. Espero que esta mensagem tenha fortalecido seu coração. Se você foi abençoado, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Obrigado por assistir e até a próxima.